5 erros que você comete ao planejar o seu ano usando o caderno. Não é porque você planejou ali, bem planejado, com o seu caderno maravilhoso, que esse planejamento vai ser eficaz na prática. E aí, a maneira que você vai usar esse planejamento no caderno, no dia a dia, é que vai fazer toda a diferença. Vamos lá? Mas antes, se você gosta desses temas, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, assim o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas que também vão ficar super organizadas, planejadas e vão fazer um bom uso dos seus cadernos daqui para frente. Gente, o primeiro erro é você colocar excesso de visual, de estética aí no seu caderno. Sabe aquela coisa de que você planejou, você já colocou lá as suas metas, você já distribuiu as tarefas aí ao longo das semanas ou dos meses, e aí você começa a colocar adesivo para tudo quanto é lado, desenho, figurinha, carimbinho, caneta colorida, exagera aí naquelas flags também, ou mesmo nos post-its em cima do que já foi escrito, depois, cara, fica um excesso visual, e tudo bem a gente querer um caderno bonito, organizado, isso até vai dizer muito sobre como ele vai funcionar ali no seu dia a dia, porque quando algo está organizado, a gente tende a compreender melhor como funciona e fazer um uso melhor, não é mesmo? Agora, o excesso de estética, gente, não, por favor, não dá. A menos que isso seja um hobby para você, aí tudo bem. Eu acho lindo, mas eu estou dizendo aqui da funcionalidade. Não se apegue muito a isso, faça um caderno mais funcional, porque é isso que vai fazer a diferença e vai trazer qualidade para você desempenhar as suas tarefas no dia a dia. Um outro erro muito comum é as pessoas no planejamento não deixarem espaços, alguns blocos, pequenos intervalos de tempo entre uma tarefa e outra. Se empolga na hora de planejar, aí quer colocar um monte de coisa. Gente, eu fazia demais isso. Eu fazia listas intermináveis, que jamais, nem se eu fosse o Hércules, eu ia conseguir fazer aqueles 12 mil trabalhos num dia só, entendeu? Não, a gente precisa ser mais realista. Deixa uns espaços de tempo entre uma tarefa e outra, que é para você poder fazer a energia circular, é para você poder fazer a manutenção da sua própria energia, da sua força de ação, das suas atividades. Assim você consegue, por exemplo, fazer uma pausa para tomar um café, uma água, ou de repente para você fazer uma coisa que não estava planejada, mas que vai ser eficiente ali para você conseguir relaxar um pouco num dia que está muito estressante, depois você retoma a atividade, aí já vai render muito melhor. E é claro também, esses intervalos aí ao longo do seu planejamento, eles são muito funcionais para os imprevistos, porque, gente, nós não temos controle de quase nada, a não ser da nossa própria reação aos fatos que acontecem, não é mesmo? Então, vão haver imprevistos sim, ao longo das semanas, dos meses e do ano, então, nem se fala. Você precisa estar preparado ali no seu planejamento com esses intervalos, que é para abrigar esses imprevistos como algo natural, sem que eles afetem, de fato, o seu planejamento. Já pensou em desmontar um planejamento inteiro, de semana ou de mês, porque surgiu um imprevisto, você tem que parar tudo para resolver aquilo dali e simplesmente não tem tempo mais para nada no planejamento que você já tinha feito? Não dá, gente. Vida real, por favor. A gente quer fluir, não é mesmo? Gente, um outro erro bastante comum e que eu fazia muito era não revisar o meu planejamento, porque eu simplesmente achava que era uma perda de tempo. Eu ficava muito chateada, pensava que era como uma recuperação na escola. Se eu tenho que revisar é porque algo não deu certo. Se não deu certo é porque eu não fiz direito. Então eu ficava me culpando e aquilo me dava um embrulho no estômago, sabe? Um peso maior, uma cobrança excessiva em cima de mim. E depois, quando eu entendi que a revisão do planejamento, ela é crucial e ela é algo natural, eu realmente fiz as coisas andarem com mais leveza. Eu faço sempre uma revisão das tarefas, ou diária, ou pelo menos semanal. E sim, no meu planejamento do ano, eu já coloco ali um espaço no caderno para revisão mensal e trimestral. Assim eu vou acompanhando o que eu já consegui fazer e vou ali, ó, ticando que, ai, que bom, que tá feito. E o que eu não consegui, eu vou realocando essas tarefas mais pra frente, com toda a naturalidade, sem peso, sem culpa. E se você quer saber melhor como é que eu faço esse planejamento com o caderno, ainda não assistiu a minha série de 3 vídeos sobre esse tema, eu vou deixar o link aqui
E aí você, depois de assistir esse vídeo aqui, vai lá e confere que tá bem legal, tenho certeza que vai te ajudar muito a se planejar aí no seu ano. Gente, o outro erro que eu vejo muito as pessoas fazendo e que volta e meia eu também caía nisso, é simplesmente ficar trocando de caderno e esquecer o caderno principal onde você fez o planejamento, só pegar ele ali de vez em quando. Eu não gosto de trabalhar assim, gente, pra mim isso não funciona, porque o planejamento principal do meu ano, em que eu coloquei e organizei as minhas metas, atividades, etc., ele precisa estar sempre à mão. Então, meu caderno de planejamento anual, ele está todos os dias em cima da minha mesa. Se eu vou sair, por exemplo, vou passar o dia fora, eu levo ele na minha bolsa, na minha mochila, e aí eu sempre abro e estou conferindo. É para isso que ele serve, ele é um guia, ele é um grande achado, ele é um amigo que vai estar ali sempre me esclarecendo o que eu preciso fazer naquele dia, nos dias seguintes e por aí vai. Então, é sempre utilizar, ter essa consciência de que o caderno de planejamento anual é para estar junto com você no dia a dia. Habitue-se com ele, hein? E, gente, o quinto e último erro que eu também vejo, assim, que muitas pessoas acabam cometendo, eu já cometi muito, hoje em dia eu tô mais, vamos dizer, vacinada, tô mais atenta a esse erro, é você achar que você pode planejar tudo muito na minúcia e ficar muito rígida nesse planejamento, né? É diferente de você não deixar espaços de intervalo, né? Que esse é um outro erro que eu já falei. Mas aqui eu tô falando da rigidez no plano. É assim, você planeja tanto no detalhe do detalhe do detalhe que você leva muito mais tempo planejando do que realmente vivendo. E o planejamento, ele precisa estar a serviço da sua vida e não o contrário, entende? Então, o planejamento bom é aquele em que você usa o caderno e você consegue ir fluindo com ele. Você confere as atividades que você já planejou, você faz reorganizações, realoca as tarefas, mas você não enrijece. Se algo ali no meio do caminho mudou, porque teve alguma mudança muito grande externa que impactou a sua vida, o seu planejamento, você vai lidar com isso com mais naturalidade, sem achar que aqueles 15 mil itens que você colocou no detalhe de que você precisaria fazer, eles ainda têm que ser cumpridos. Muitas vezes não, até porque no meio do caminho, ao longo do tempo, as suas metas, o que é importante para você, também pode mudar. Já pensou nisso? Uma vez eu tinha um objetivo muito importante em um determinado ano na minha vida. Chegou no meio do ano, aquilo dali simplesmente perdeu todo o sentido, gente. Ah, mas como assim? Pois é, porque a nossa cabeça muda, a gente se abre para outros olhares, a gente começa a refletir e a repensar determinadas decisões e naquele ano específico, aquele objetivo que eu tinha traçado, eu olhava para ele e falava, nossa, não tem mais sentido, como é que eu vou cumprir esse planejamento? Não, eu simplesmente desapeguei. Então, não fique tão na minúcia das coisas. Perceba se o que você planejou está fazendo sentido, porque aí sim as coisas vão fluir e o que de fato é importante na sua vida vai acontecer, porque você pegou para fazer funcionar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Tem algum outro erro ao planejar com cadernos que você já cometeu? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E até o próximo vídeo.